e que Deus possa te dar uma força extra para ter um tempo de vitória e um tempo de conquista, em nome de Jesus. Schiller Varjão, Deus te abençoe e te use poderosamente. Aplauda o Senhor pela serva de Deus. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. E essa campanha falou muito ao meu coração. O tema superação é algo que mexe muito comigo. Vamos abrir a palavra no capítulo 37 de Gênesis, versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Capítulo 37 do livro de Gênesis, a partir do versículo 1, igreja. Assentados mesmo, nós vamos ler um pedacinho da palavra de Deus. Diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seu irmão, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José de que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as estrelas, as 11 estrelas, se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Amém, povo de Deus? Somente até aqui. Esse ano eu completo 50 anos de idade e completo 20 anos de ministério. Glória a Deus por isso. Durante esses 20 anos no ministério, eu trabalhei com todo tipo de pessoas. Ministério é trabalhar com gente. Pessoas de várias camadas sociais, etnias, né? Até pessoas de várias nacionalidades. E também pessoas que tinham várias convicções religiosas. Eu também, como missionária, pude também trabalhar muitas vezes ali na região de Dourados, né, no Mato Grosso do Sul, com etnias, com índios. Então, a pessoa que trabalha no ministério, ela lida com uma diversidade muito grande de pessoas. Mas durante esses anos, eu consegui catalogar em 3
os tipos de pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu atendi. E o primeiro tipo que eu consegui detectar foi os sonhadores. Sim, pessoas que viviam no mundo de ilusão, de sonhos. Pessoas que usavam a sua fé para acreditar no mundo de fantasias. Trabalhando com mulheres, né? Eu pude conhecer mulheres que pela fé acreditavam em um príncipe encantado que iria chegar, né? Mulheres que ficavam ali num castelo, esperando esse príncipe, uma noite de festa, de casamento. Então eu pude perceber muitas pessoas, não somente mulheres, também como homens, pessoas sonhadoras. E o segundo tipo de pessoa que eu encontrei, foi uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar. São pessoas realistas. Sim, pessoas que recebem os sonhos de Deus, mas usa esses sonhos para se impulsionar na realidade, no mundo real. E também no meio dessa multidão de gente, durante esses 20 anos, eu também conheci pessoas amarguradas. Pessoas que tinham fé, mas que não acreditavam mais em sobrenatural, não acreditam mais que as coisas vão melhorar, não acreditam mais que vai encontrar uma pessoa interessante para se casar. Então esses 3 tipos de pessoas, eu lido diariamente na minha lida ministerial. E o tema da minha ministração é a seguinte: sonhador, realista ou amargurado? Quem é você em 2022? Quando eu leio esse texto de José, eu percebo que José passou algumas fases em que ele foi esses 3 tipos de pessoas. Porque isso pode ser uma fase na sua vida, ou também pode ser a sua vida inteira. Vai depender muito de você. Nos primeiros capítulos de Gênesis 37, a palavra de Deus está mostrando um José sonhador. Sim, a própria Bíblia diz que quando José vinha de longe, os irmãos disseram: lá vem o sonhador. E uma das características é que todo mundo que está à volta percebe se você é um sonhador. Por quê? Porque para você é tudo muito fácil, para você é tudo muito lindo, vai dar tudo muito certo, não precisa de muito esforço, tudo vai chegar na sua mão. Então quem está à sua volta já olha e fala: esse aí está na ilusão, está sonhando demais. Então, quando você é um sonhador, as pessoas que estão à sua volta vão detectar isso em você. O sonhador, ele chega a negar a realidade, né? Não é isso, né? Não é bem isso. E há essa negação da realidade. Observando a vida de José, a gente percebe que ele era um sonhador. Por quê? A Bíblia diz que ele tinha sonhos. Sim, o realista também tem sonhos, o amargurado também recebe sonhos. Mas a diferença é que o sonhador usa os seus sonhos somente para quê? Para conversar, para falar. Muito gogó e pouca ação. É porque Deus disse isso, porque Deus falou aquilo, que eu vou viver tal coisa, eu vou ocupar tal lugar. O sonhador usa os seus sonhos somente para falácia, para se amostrar. Iludido, ele usa aqueles sonhos para trazer para si uma importância, querendo que os outros olhem para ele com valor, somente por causa dos sonhos que ele tem.
Outra característica importante do sonhador é que nos sonhos ele é o cara, ele é top, ele é a peça principal. O sonhador costuma acreditar que o mundo e que as pessoas giram em torno dele, tudo coopera para o bem dele, e ele é a figura mais importante dos seus sonhos. E era assim José, os sonhos de José, ele era a pessoa mais importante, todo mundo se dobrava a ele. E lógico, como um bom sonhador, ele adorava contar esses sonhos. Olha o que a palavra de Deus diz, que os irmãos de José ficavam com ódio pelos seus sonhos, que eram excessivamente egocêntricos, em torno somente dele, e também pela forma que ele contava. Então, ele contava esses sonhos com muita soberba. Vou contar para vocês um sonho, né? Com uma certa arrogância, com uma certa superioridade. E isso é muito característico dos sonhadores. Eles se acham realmente que eles são superiores e que as coisas tudo gira mesmo em torno deles. Agora, para piorar a situação, havia um facilitador na vida de José. Quem é o facilitador? Facilitador é aquela pessoa que vai alimentar as suas ilusões, que vai alimentar o seu ego, que vai fazer você ficar cada vez mais inchado, grande. Sim, e o facilitador na vida de José era o seu pai Jacó. Veja o que Jacó faz. Jacó manda fazer uma túnica colorida e coloca em José. Jacó tenta, sem nenhum merecimento, destacar José, colocar José como superior. Dizer para José: sim, meu filhinho querido, você é uma lindeza, você é especial, você é melhor que todo mundo aqui, e para provar isso, meu filhote, eu vou dar uma túnica colorida, brilhante, de longe para você. É isso que o facilitador faz. Ele te estraga. Ele te estraga. Ele fica te iludindo. Ele fica alimentando as suas ilusões. Ele fica te jogando cada vez mais no mundo de fantasia. Existem muitos facilitadores por aí. No meu tempo de ministerial, trabalhei com uma mulher que ela tinha uma rede de facilitadores, que dizia para ela assim: você vai casar com fulano. Fulano era um cara, né? E dizia para aquela mulher: sim, é com ele, Deus está mostrando. E de repente o cara casou. Aí os facilitadores disseram para ela: não, Deus está provando sua fé. Essa aliança não é de Deus. Olha a conversa. Essa aliança não é de Deus. Essa aliança vai ser desfeita e ele virá e casará com você. Cada vez mais eles alimentavam aquilo. Sabe quando que isso parou? Quando o cara faleceu. Cuidado com pessoas que ficam te levando a uma ilusão, a uma fantasia. Cuidado com pessoas que querem pintar o mundo cor-de-rosa para você. Cuidado com pessoas que querem dizer que tudo vai ser muito fácil. Por isso eu adorei essa superação. Porque aqui você está vendo a realidade. Então Jacó era esse facilitador. Ele estava estragando José. Cuidado para você não ser o facilitador do seu filho. Você não ser a facilitadora da sua filha. E olha, isso era algo meio de família, porque na família de Jacó, ele teve uma facilitadora, que era Rebeca. Então, com o facilitador, o mundo de ilusão de José ficou mais real. Por quê? Ele já tinha uma capa colorida, e aí o pai colocou ele como xerife da galera. Você vai lá,
vê tudo e vem e conta para mim. Você já imaginou José, como que ele cresceu? Chegava com aquela túnica e falava: eu vou contar para papai. Eu vou contar. Imagina o poder que aquele moleque não tinha. No mundo dele de ilusão. E ali era onde ele brilhava, no meio dos irmãos. A Bíblia diz que os irmãos iam trabalhar e lá ia José com eles a atrapalhar, se mostrar, querer se destacar. E ele tinha ali o facilitador que quando ele chegava: e aí, José, o que seus irmãos aprontaram? Olha só o poder que o moleque tinha em suas mãos. E assim era a vida de José, um sonhador, alguém que vivia no meio de uma fantasia. E veja, nos sonhos dele ele falava: os meus irmãos tudo ali, né, se ajoelhando, se dobrando perante mim. E o pai dando maior apoio. Mas quando ele falou, que ele foi crescendo, né? Quando ele falou: não, eu tive outro sonho que a lua e as estrelas. Epa, peraí, José, até nós, até seu pai. O sonhador, se você der a asa para ele vai crescendo, ele vai crescendo. Ele cresce tanto que ele pensa que Deus vive para trabalhar para ele, para realizar os sonhos dele. Bom, até esse momento aqui José era o sonhador. Mas quando chega no versículo 12, foi o dia que nasceu para José ser arrancado do mundo da ilusão e ser levado para o mundo da realidade. Bem-vindo ao mundo real, José. Naquele dia, o dia amanheceu normalzinho, o pai chama José e fala: José, vai lá, né, vigiar os seus irmãos. E a Bíblia diz que José fala: sim, Senhor. Monta, né, no seu animal, sai com a sua capa colorida, vivendo o seu mundo. Mas naquele dia já estava marcado na agenda dos céus que ele ia sair, ia ser arrancado do mundo de sonhos, de ilusão, de fantasia, ia ser colocado no mundo da realidade. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém é arrancado do mundo dos sonhos de uma forma tranquila, calma. Não. Sempre acontece o quê? Um choque. O mundo dos sonhos, quando você entra no mundo da realidade, você leva um choque, você leva um impacto muito grande. Eu estou ministrando aqui e eu sei que tem pessoas aqui que estão se identificando do dia que saiu do mundo da ilusão e entrou para o mundo real. Muitas vezes é um luto, outras vezes é uma perda, outras vezes são situações que aconteceram. Então, a partir do versículo 12, lá vem José ao encontro dos irmãos. E naquele dia, Deus estava decidido: chega de ilusão, chega de sonhação, agora você vem para o mundo real. A primeira coisa que aconteceu com José, eu acredito que Deus do céu, gente, tira a capa dele. Tira a capa colorida dele, porque a primeira coisa que ele vai aprender no mundo real é que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Ele vai aprender que diante de Deus não há acepção de pessoas. A mesma oportunidade que eu tenho, você tem. O Deus que é o meu Deus é o seu Deus. Aqui não tem ninguém mais bonitinho, não tem melhor, não tem ninguém especial. Deus não tem filhinho de papai. Arranca a capa colorida dele, ele é igual a todo mundo. Veja, depois do versículo 12, a gente encontra as escrituras sagradas falando: e o Senhor era com José. Sai o facilitador e entra o mentor. Deus se torna o mentor de José. O mentor é totalmente diferente do facilitador. O mentor vai te trazer para a realidade. O mentor vai te trazer experiências, conhecimentos. O mentor vai te levar a crescimento.
aperfeiçoamento. Então, do versículo 12, a gente vê o quê? José sendo afastado do facilitador. Sai o facilitador e entra o mentor de José, o Senhor. E o mentor de José é totalmente diferente do seu facilitador. Tira essa capa colorida. A primeira coisa que o mentor ensina é que somos todos iguais, somos todos amados, e que Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia. A primeira coisa que o mentor ensina é que você vai ter todas as oportunidades que o outro tem, aleluia. Assim como o Espírito Santo é na sua vida, é na vida dele, é na vida dela, aleluia. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. José precisava dessa lição. Olha só a segunda lição que o mentor de José mostra para ele. É que os outros não vão dar o valor que você quer que eles deem. A Bíblia diz que os irmãos cobraram, foram 30 moedas para a caravana. Então José andava com capa colorida, José falava sonhos, porque ele queria que as pessoas dessem importância para ele. Você fica numa preocupação de que os outros deem importância para você. E o seu mentor está aqui nessa noite para dizer: pare de se importar com o valor que os outros vão dar para você. Dê a si próprio o seu valor. José teve que aprender essa lição. Você não precisa ostentar. Você não precisa mostrar o que você não é. Você não precisa contar vantagem para que as pessoas te amem, para que as pessoas vejam você como importante. Dê a si próprio o seu valor, aleluia. O Espírito Santo do Deus vivo habita dentro de você, e você é uma pessoa importante. Outro ensinamento que o mentor traz para José é que é importante como você se relaciona com o outro. Nesse momento aqui, os irmãos despejaram em José toda a hostilidade que eles receberam de José. Quando José fofocava, quando José ovacionava. Aqui, nesse momento aqui, o mentor de José estava ensinando a importância dos relacionamentos, de lidar com o outro com respeito. Aquilo que o nosso mentor Jesus nos ensinou: faça para o outro aquilo que você quer que façam para você. Se os teus sonhos de alguma forma mexem com o outro, não conte-os. Se os teus sonhos de alguma forma machucam o outro, não conte-os. Guarde-os para você. Se alguma das tuas atitudes de alguma forma faz o outro se sentir inferior, desmerece o outro, mude essa atitude. Porque a forma como você planta nos seus relacionamentos, você vai colher. Então, nesse dia aqui, José colheu toda a hostilidade que havia em seus relacionamentos, onde ele era superior e os outros eram inferior. O mentor de José estava ensinando a ele que é preciso plantar nos relacionamentos empatia, cooperação. Que é preciso plantar nos relacionamentos respeito. E que isso que você plantar, você vai colher. Veja,
A Bíblia diz que os daquele dia, os irmãos arrancaram a capa, e José foi parar num poço. Eu quero te dizer que o choque da ilusão com a realidade, muitas vezes nos joga mesmo num poço. É tão chocante olharmos para a realidade, quando saímos do mundo de fantasia. E ele foi parar naquele poço. Mas naquele dia, o mentor dele ensinou para José que o poço não é o seu fim. Que tem a saída para o poço. E a saída é para o alto. Deus está falando com alguém que está aqui no fundo do poço. Olha para cima, meu filho. Olha para cima, minha filha. Tem ajuda do alto. Tem socorro do alto. O fundo do poço não é o seu final. Não é. José aprendeu isso aqui nesse dia. Ele foi tirado lá do fundo do poço. O Senhor, como profeta nesta noite, o Senhor manda me dizer para alguém aqui: ei, o fundo do poço não é o seu lugar. Alabaçoi. Essa não é a sua realidade. Eu te tiro daí. Eu te tiro daí. José aprendeu isso. Gente, quem aqui já esteve lá no fundo do poço? Eu já tive também. Acho que a maioria de nós já tivemos. Nós saímos de lá. Você vai sair. Talvez não foi a primeira vez que você entrou num poço, mas você vai sair. O mentor de José ensinou: José, fundo de poço. É só olhar para o alto e clamar. Olha que José, a partir daquele dia, do versículo 12, que o Senhor era com José, José nunca mais sonhou. A partir do versículo 12, aqui do capítulo 37, José nunca mais sonhou. Bem-vindo à realidade. E durante esse capítulo, você vê José na casa de Potifar. E o que José aprende? Ele entende que a ação, a cooperação é melhor do que a falação. Na casa de Potifar, já era outro cara que estava lá trabalhando, organizando, se esforçando, não tinha mais tempo para ostentação, para conversa fiada. O mentor de José mostra que no mundo real a atitude é mais importante do que as palavras. É por isso que Jesus, ele não é somente a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus, é o que fala e o que age, é fala e cumpre, aleluia, é o que fala mas faz, não tem conversa fiada, não tem falação, ele disse, ele vai cumprir, aleluia. Então José aqui com o seu mentor aprende isso, não tem mais. Você não vê José com conversinha, com tororó, com eu isso, eu aquilo. Ele entra na casa de Potifar e ele começa a entender a importância do merecimento, a importância de você ter uma atitude correta, a importância de plantar coisas corretas para receber uma colheita correta. Já não tem mais papai, não tem mais ninguém. Então ele se posiciona. Talvez 2021 foi um ano de muito gogó. Talvez tu já é motivo de piada para algumas pessoas. E pessoas que vivem só de conversa acham que tudo é muito fácil.
Eu me lembro quando eu fui no Rio de Janeiro, num dos maiores congressos de mulheres do Brasil e até mesmo da América Latina. Eu vi uma sonhadora falar: isso aqui está tudo desorganizado. Quando eu estiver realizando o meu congresso, vai ser top. Passaram-se já 20 anos e a pessoa está no mesmo lugar. Não conseguiu nem realizar uma reunião de oração. Por quê? Porque falação é fácil, difícil é você agir, difícil é você encarar, difícil é você fazer, difícil é você pôr a mão no arado e trabalhar e realizar as coisas. Então Deus está falando para alguém aqui: ei, 2022, a superação vai ser no sentido de você começar a agir, começar a realizar. Na casa de Potifar, ele trabalhava. O mentor é diferente do facilitador. Ele vai te ensinar em situações difíceis, situação complicada. O religioso pede um 2022 cheio de bênção. O espiritual pede um 2022 de crescimento, de aperfeiçoamento, de superação. Entendeu? É preciso virar a chave. Quando ele está na casa de Potifar, de repente a mulher de Potifar gruda nele. Ele leva o quê? Uma rasteira. Ele leva uma rasteira e vai parar na prisão. Olha o que José aprende na prisão. É que não importa aonde você esteja, Deus tem algo para você fazer nesse lugar. Não importa aonde você esteja, como você esteja, Deus vai te usar neste lugar. Você vai ser útil neste lugar. Você vai cooperar nesse lugar. Eu conversando com uma pastora, nesse ano passado, ela foi parar na UTI com um filho, e ela disse: naquele lugar, foi o lugar onde Deus me colocou para abraçar aquelas mães, para ministrar no coração de enfermeiras, de pessoas que estavam ali. Eu passei mais de uma semana naquele lugar, aleluia, e eu entendi que Deus me colocou naquele lugar com um propósito. Deus te colocou neste lugar com um propósito. Deus te colocou neste casamento com um propósito. Deus te colocou naquela empresa com um propósito. José aprende isso. Interessante que a palavra de Deus diz que José estava lá na cadeia e ele percebe que o copeiro e o padeiro acordam com um semblante decaído. E ele vai conversar com esse pessoal. Por que vocês estão assim abatidos? Por que vocês estão assim tristes? O mentor de José ensina o poder da empatia. O sonhador não tinha empatia pelos seus irmãos. Os caras estavam com ódio, com raiva, se sentindo inferior, se sentindo injustiçado pelo pai colocar um moleque, o mais novo, como líder. Mas ele não tinha empatia. Ele não conseguia olhar no semblante dos irmãos. A empatia, o poder de olhar nos olhos do outro e acessar a alma do outro. O poder de ver quando alguém está triste, quando alguém está feliz, quando alguém está abatido, quando alguém está sofrendo, quando alguém está doente. E poder acessar a vida da pessoa com uma palavra, com uma postura. O mentor de José ensina isso a ele. Ele poderia estar ali pensando: por que eu estou aqui? Não era para mim estar aqui, e tudo na minha vida não dá certo. Mas ele deixa de circular o mundo em volta dele e começa a olhar
para quem está do lado. Ei, o mundo não gira em torno do seu umbigo. Se você está sofrendo, tem gente sofrendo mais que você. Tem gente, que está dando de 1000 a 0. Ei, consiga olhar em volta. A gente, como missionário, a gente vê pessoas que às vezes se suicidam no meio da família, e a família nem percebe que tinha alguém ali pedindo socorro, alguém ali em desespero. Empatia. Precisamos de empatia em 2022. Através da sua empatia, você abre portas na sua vida. Olhe para o lado. O realista, ele não fica no seu mundo, nos seus problemas, nos seus desejos, nos seus sonhos, na sua vontade. Ele olha para o lado. Jesus disse: vocês me chamam de Senhor, e realmente eu sou Senhor, eu sou mestre. Mas eu, como Senhor e mestre, eu vim para servir, para ter uma utilidade. José aprende o poder da empatia. Outra coisa que o mentor de José ensina é que você vai muitas vezes ter que lidar com as suas dores. Olha, a Bíblia diz que quando os irmãos de José estavam presos, eles conversando entre eles, um falou para o outro: Deus está nos castigando, porque nós vimos a angústia, o sofrimento do nosso irmão, mas nós não nos importamos. O Senhor ensinou para José que haverá dores na sua vida, sofrimentos, que vai ser você e Deus. Que parece que ninguém vai te entender, que parece que nenhuma mão vai se estender para você. Ou você está aqui no lugar certo, você pode se derramar diante dele com as suas dores e os seus sofrimentos, como José fez naquela hora que todos ignoraram a angústia e a aflição dele. José aprendeu que há alguém nos céus que não despreza a oração do oprimido, do angustiado, do aflito. José aprendeu que do céu, Halabashandaraia, virá socorro, virá providência. Há alguém que te escuta. José aprendeu que há um Deus que te abraça no meio das suas dores. Ele é, aleluia, a sombra no dia de calor. Ele é a cobertura nos dias de tempestades da sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é aquele que não rejeita o clamor do aflito, do oprimido, do angustiado, do desesperado. José aprendeu isso com o seu mentor naquele dia, onde ele devia gritar em desespero: não me vendem, não faça isso comigo, e todos desprezavam. Eu estava num caso de uma pessoa que, nessa questão aí de saúde pública, ele perdeu 2 pessoas da família. E o pessoal do trabalho falou para ele assim: olha, segunda-feira você tem que estar aqui para trabalhar. E ele disse que na segunda-feira ele estava lá para trabalhar destruído, sem condições nenhuma. E ele disse que quando ele chegou lá, ele não recebeu um abraço de ninguém. Ele não recebeu alguém falando assim: olha, nós sentimos muito pela sua perda, pelo seu luto. Mas ele disse que quando ele adentrou a casa do Senhor, aleluia, e as lágrimas foram caindo, ele sentiu o abraço da parte do Senhor, ele sentiu o aconchego, ele sentiu o cuidado de Deus na vida dele. E ele disse: missionária, eu saí daquele dia da casa do Pai confortado, fortalecido, renovado, e aquelas pessoas olharam para mim
mim e perguntaram: como você pode ser tão forte assim? E ele disse: não, eu não sou forte, eu recebo consolo, eu tenho um consolo na minha vida, eu tenho um consolador amado, aquele que me abraça, aquele que me ouve, aquele que me entende, aquele que produz esperança ao meu coração no meio da dor, no meio do luto, no meio do vale. Aleluia. Veja, José está ali na prisão e de repente ele tem o quê? Uma oportunidade. Quem está na vida real, na realidade, busca o quê? Sonhos? Não, busca o quê? Uma oportunidade. A oportunidade chega para quem está ligado no mundo real. Quem está no mundo real vem diante de Deus pedir o quê? Oportunidades. E oportunidades é o quê? Portas abertas. O Senhor diz: eis que coloco diante de ti uma porta, uma oportunidade. O sonhador fica querendo tudo pronto, tudo fácil, tudo lindo. O realista pede uma oportunidade. Abriu-se uma oportunidade na vida de José e ele estava diante de Faraó. E olha só, diante de Faraó, Faraó chega e fala: ah, mas você é o cara, você é maravilhoso, outro facilitador. Sempre vão surgir facilitador na sua vida. Você é o cara, você é top, olha, você interpretou. Eu não. Isso aqui não vem de mim. É o Senhor quem dá a interpretação desse sonho. Isso não tem nada a ver comigo. Está na hora de você cortar os facilitadores da sua vida. José aprende com o mentor dele que as capacitações, as habilidades na vida dele vem de quem? Vem daquele que é a fonte de toda a sabedoria. Olha a diferença deste rapaz para o outro. Uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe o seu lugar. E é interessante, ele dá a glória a Deus. E aí ele ainda diz para o faraó: olha, se você tiver alguém para armazenar, tudo isso aqui, 7 anos, você vai armar. De sonhador a um planejador. Veja o que a palavra de Deus diz: apresente os seus planos ao Senhor e eles darão certo. A palavra não diz apresente os seus sonhos ao Senhor. Sonhar é fácil, você fica lá gostosão, lindo. Planejar, você tem que sentar, calcular, estudar, aprender como funciona, raciocinar, buscar sabedoria. Então, Deus diz: apresente seus planos, planeja. Quem está no mundo real, que sabe, que tem que calcular. E Jesus disse: vai construir uma torre, senta, escreve, planeja, calcula, para depois, se você não conseguir, não passar vergonha. Então, existem pessoas, a pessoa falou para mim: missionária, eu fui lá, mas eu fui na fé. Como se ir de qualquer jeito é fé. Não, isso é falta de responsabilidade. O fato de você ter fé não quer dizer que você vai fazer nas coisas de qualquer jeito. Não, nós servimos ao Deus da sabedoria, ao Deus do conhecimento, ao Deus que vai te ensinar. Você vai aprender, vai se esforçar, vai calcular. E não ir fazendo as coisas no supetão, dizendo que isso é fé. Fui fazer o vestibular, eu fui na fé. Isso não é fé? Não estudou, não se preparou, não se esforçou. Ora aí que eu fui na fé. Pessoas que confundem fé com relaxo, com trem ceboso, como dizia minha vovozinha. Então ele chega diante de Faraó e ele apresenta planos para Faraó. É a oportunidade que ele queria. Ele estava preparado para aquela oportunidade. E Faraó olha para ele e fala: então você vai administrar aqui para a gente. Ei,
Faraó não colocou ele lá no segundo do trono porque ele era bonitinho, né? Que ele tinha uma capinha colorida. Não, Faraó colocou ele porque viu ali uma pessoa raciocinando, calculando, buscando sabedoria e inteligência. Tem gente que pensa que vai ser colocado como a pessoa mais importante do estado, da nação, e não sabe fazer um ó com um copo. Nós servimos o Deus da sabedoria, o Deus do conhecimento. É estudar a palavra, é estudar a sua área de atuação, é ser o melhor, é se esforçar, é buscar aprender. E ele fala para Faraó, então ele tem essa oportunidade, ele se torna, né, a segunda pessoa mais importante do Egito. Só que, irmãos, se a gente olhar bem para José, a gente vê que depois que tudo isso ficou, que se realizou na vida dele, uma amargura lá dentro, pelo que aconteceu com ele na sua família. E olha, José tenta resolver essa amargura. E eu trabalhando com amargurado, agora eu vou falar dos amargurados. Eu vejo que muitos amargurados tentam a mesma estratégia de José. O que José disse? Eu gerei 2 filhos, né? Primeiro Manassés. Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos. O amargurado pensa que se ele esquecer daquele choque de realidade que ele teve lá atrás, a amargura vai sair. Depois José teve outro filho, e Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Gente, conversando com pessoas amarguradas, sabe o que elas me dizem? Eu vou vencer, vou ficar rica, vou mostrar para esse povinho aqui que eu sou importante, eu vou prosperar. Muitas pessoas amarguradas trabalham excessivamente só com o objetivo de agaranhar, para mostrar para a família uma casa melhor, um carro melhor, para mostrar para as pessoas que para ele o humilhou, que ele conquistou, que ele venceu na vida. José estava nessa pegada, eu vou esquecer e eu vou mostrar para todo mundo que eu sou sim importante, que eu conquisto. Resolveu? Não. Sabe por que não resolveu? Porque o passado de José bateu na porta. Um belo dia ele está lá, quem que aparece diante dele? Os irmãos. E ali a gente vê a amargura de José. José mantém os irmãos presos 3 dias. José é áspero com os irmãos. José planeja uma situação para os irmãos sentir a mesma dor que ele sentiu. E ali ele vai colocando toda aquela amargura que ele achava que ele já tinha esquecido para fora. Ele usa a sua posição ali de líder para tentar acuar o pessoal. Mantém um preso, libera os outros, e ele vai agindo de forma irracional por conta da sua amargura. E ele vai caminhando nesse plano. Gente, pessoas amarguradas são pessoas vingativas, são pessoas negativas, são pessoas que não acreditam, que as coisas vão melhorar, que esse ano vai ter vitória, que Deus vai mudar o quadro. Na minha caminhada como missionária, eu encontro muitas pessoas amarguradas, pessoas até jovens, porque houve um tempo que eu pensei que a amargura vinha depois dos 50, mas eu encontro mulheres de 28, 30, jovens, amargurado com a família, amargurado em relacionamento, amargurado com pessoas profissionalmente, pessoas até amargurado com a igreja, amargurado com o altar, amargurado com seus líderes. E muitos me dizem, eu esqueci. Eu vou mostrar quem eu sou. Às vezes usa até Deus para alimentar a sua amargura. Deus vai me ajudar a provar para esse povo quem eu sou. Não deu certo. Ele age
ele coloca toda essa amargura para fora, e Deus vai dando corda para ele ver o quanto ele estava amargurado, porque quando você fala para um amargurado que ele é amargurado, ele não aceita. Não, eu não sou amargurado, de jeito nenhum. Ele não consegue enxergar, são poucos os que enxergam. Veja, a Bíblia fala de Noemi, onde ela fala: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, eu sou amargurada, Deus pesou a mão sobre mim. Durante esse ano, eu encontrei tantas pessoas amarguradas com Deus. Deus pesou a mão, Deus tirou quem eu amava, Deus trouxe luto, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Pessoas que estavam com Noemi, amargurado com a sua fé, com aquilo que creu. E José, ele mostra, Deus permite com que ele mostre aquela amargura. Irmãos, Deus vai nos colocar em situação para a gente botar coisas para fora, para a gente mesmo ver, sabe? Eu me lembro um tempo que eu falava que eu era uma pessoa muito mansa, eu era calma e mansa. Um dia eu estava no trânsito, o cara me fechou, me agrediu, eu quase saí do carro e avancei nele. E naquele dia eu fiquei com tanta vergonha, eu falei: Deus está aqui dentro de mim. Eu sou nordestina, a qualquer momento eu vou tirar a peixeira para fora e vou esquecer a mansidão do Espírito Santo e vou dar um barraco aqui no meio do trânsito. Cara, eu desci do carro assim e já fui indo. E o cara vindo, e eu lembrei que eu era missionária. E Deus falou: tá vendo? Tem mansidão nenhuma aí dentro. Você continua a mesma. Você já viveu uma situação aonde Deus aponta e fala: tá vendo? Tem amargura aí sim. Olha aí o que você falou. Olha o que você pensou. Tem sim. Tem ódio aí dentro. Porque nós costumamos colocar uma capa até para nós mesmos. Foi isso que Deus fez com José. Olha aí, ó, como você está tratando os seus irmãos. E você falou que tinha esquecido, né? Esqueceu nada. Você lembra de tudo. Até que José não aguenta mais. Ele começa a chorar. E a Bíblia diz que o choro de José foi tão alto, que ouviu-se até lá no palácio de Faraó. Sabe, aquela amargura que ele está colocando para fora. Como José venceu a amargura. Eu vou finalizar minha ministração hoje dando essa chave para você. José venceu a amargura quando ele entende. Não é quando esquece, é quando entende. Repete comigo: não é quando esquece, é quando entende. É quando entende. Então, quando José entendeu que aquele choque de realidade que ele teve era o trabalhar do seu mentor na sua vida, ele olha para o passado e entende o agir e o propósito de Deus. Olha o que as Escrituras diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente na terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Veja que o sonho era de Deus, mas a interpretação era do homem. Aquela interpretação de José sendo o máximo, não era a interpretação do sonho de Deus. Agora ele aprendeu a interpretar sonhos. Aquele sonho
dizia que a família viria e ele estaria ali, não para ser superior, mas para servir a sua família, para servir o seu povo, para ajudar a sua família. José nunca foi governador deles, José nunca foi superior a eles. Aliás, a tribo de José nunca foi a mais importante de Israel. Nós sabemos que a tribo mais importante de Israel é Judá, porque é de Judá que nasce o Filho de Deus. Então o sonho era de Deus, mas a interpretação era do egoísmo, era da vaidade, era do homem. Eu não sei quais sonhos Deus está te dando, mas uma coisa eu quero te dizer: a interpretação será sempre para cooperar com os outros, para abençoar o outro, para servir o outro, para trabalhar pelo outro, para trabalhar pelo reino, para servir o reino. Os sonhos de Deus nunca será para alimentar o seu egoísmo, alimentar a sua vaidade, alimentar o seu querer. E eu me lembro que quando eu me converti, as pessoas vinham dizer: olha, Deus está me mostrando, você vai pregar para a multidão. E eu era uma sonhadora, eu imaginava eu chegando naquele estádio lotado. Uau, 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 uau. Eu era o centro daqueles sonhos. Eu imaginava eu indo nos aeroportos, né? E eu chegando nos aeroportos e as pessoas: por favor, um autógrafo, um autógrafo, um autógrafo. E eu maravilhosa, chegando, a toda poderosa. Aí quando foi um tempo, eu comecei a viajar no Brasil, fui pregar em Barretos. Eu fui pregar em Barretos, irmãos, e naquela madrugada, pensa numa madrugada fria naquele aeroporto, esperando conexão para Barretos. Pensa numa tristeza, para Viracopos, né? De Viracopos eu ia pegar um carro para Barretos. E pensa, um frio, um desconforto, um sofrimento naquele aeroporto. E eu sonhava que eu chegava no aeroporto, né? Era aquela coisa linda. Aí eu cheguei em Viracopos, o pessoal me pegou. Quando eu fui chegando em Barreto, por essa luz que está no céu, havia ônibus. E as pessoas desciam e tinha uma foto minha na camiseta. Aquela multidão descendo com foto minha. E eu, uau, é o sonho, é o sonho. Irmãos, juro para você, eu nunca trabalhei tanto como naquele dia. Uma fila de mulher para orar, uma fila de gente para ouvir, para ajudar. Gente, eu cheguei no hotel assim, me arrastando. Naquele dia eu entendi que não era nada daquele show. Deus estava falando: vai ter uma multidão para você servir, para você trabalhar, para você ajudar. Gente que você vai levar, vai orar, vai aconselhar. Irmãos, e não parava, acabou a pregação, eu sentei num banquinho, nem comer, não comi. Pensa, uma fila gastronômica. Eu falei: Deus, a senhora ainda me avisou que era uma multidão, né? E eu não caiu a minha ficha. Irmãos, quando estava 3 irmãozinhos assim, eu falei: acabou. O povo que estava comendo, acabava de comer e vinha para a fila. Até mastigando assim, ó, queremos oração. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Naquele dia eu entendi que os sonhos de Deus não é para grandeza, não é para vaidade, não é para você achar que você é alguma coisa. Se Deus te colocar em algum lugar, vai ser para ajudar tua família, vai ser para servir o reino, vai ser para servir a igreja, vai ser para você ser útil no reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite você aprenda a interpretar os sonhos de Deus com a visão de Jesus, que mesmo sendo Senhor e Mestre, veio para servir. Veio para servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o teu nome, Pai, aleluia.
Aleluia. Toda vaidade. Toda vaidade caia por terra. Hoje você pode estar entendendo muitos dos sonhos. Deus te colocou em lugares, porque pessoas precisam daquilo que Ele colocou em você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um dos homens mais ricos desse mundo, ele disse: eu só enriqueci quando eu entendi que eu vim para servir. Quando eu entendi que eu vim para servir e que eu tinha que fazer algo para ajudar a humanidade com algum problema, assim eu enriqueci, porque o que ele fez, né? A gente está falando dos computadores lá, né? O que ele fez mudou, resolveu problemas da humanidade. Quando você entender que não é em volta de você, vai tudo mudar. Quando você entender que você veio para servir, vai tudo mudar na sua vida. Aleluia. Aleluia. Recursos virão, portas se abrirão. Aleluia. Pessoas Deus vai colocar em volta de você. Aleluia, porque você veio para servir. Ninguém vai se ajuntar a você com os seus desejos egoístas. Aleluia. Vamos orar. Eu gostaria que, se vocês pudessem louvar esse louvor, que ele mexe muito comigo, o louvor que vocês louvaram no final da palavra. E tua palavra é escudo. Amém? Eu quero fazer alguns atos proféticos aqui na frente. Eu sei que um pouco afastadinho, mas é importante. Eu quero chamar aqui na frente pessoas que vai superar a si mesmo, aos seus desejos, às suas vontades, para ser útil na mão do Deus Todo-Poderoso. Eu quero chamar você aqui na frente, você que entendeu o que eu ministrei aqui nesta noite. Eu quero servir, missionária. Em 2022, eu quero ser uma ferramenta poderosa de Deus nessa terra. Eu quero servir. Eu quero tirar a ótica toda de mim, das minhas vontades e do meu prazer e de quem eu sou e da minha importância, e eu quero colocar numa causa, num propósito, num chamado. Vem aqui na frente. Aleluia. Vem aqui na frente. Eu entendi, missionária, que aqueles sonhos que Deus me deu não diz em relação a mim, mas ao reino, mas ao grande legado que Cristo tem na terra e que vai usar vai usar você. Vem aqui na frente. Eu quero chamar pessoas que durante 2021 tiveram um choque de realidade e você não estava entendendo nada, e agora você pode dizer: obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou daquela fantasia. Obrigado, meu Deus, que o Senhor me tirou daquela sonhação, daquela infantilidade e me trouxe para o mundo real. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Deus. Agora eu entendi. Tem alguém aqui amargurado? Tem alguém aqui que não estava entendendo o que aconteceu com você? Aleluia. Irmãos, é com muito temor, muito temor, que eu preciso falar com o pastor ali. Você mesmo. Deus plantou um sonho no seu coração. Em relação a estado, a nações. Os anos se passaram e muitas coisas aconteceram na sua vida. E muitas coisas aconteceram para te amargurar.
e para impedir que você acreditasse no sonho de Deus. Nesta noite o Senhor manda me te dizer com todo o temor: os meus sonhos estão de pé. O não do homem não representa o meu não sobre a sua vida. Ainda vou te colocar na cadeira que disse que iria te colocar. Ainda vou colocar nas suas mãos a autoridade que disse que iria colocar em suas mãos. Porque através de ti abençoarei o meu povo. Através de ti te usarei, porque já tenho usado, já tenho mostrado, já tenho te dado entendimento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o Senhor para ti, homem: continue caminhando, continue servindo. Oh, naquela madrugada onde tu disse: eles não valorizaram o meu trabalho. Eu estava lá do teu lado, fui o teu consolador, fui aquele que mostrou para ti que tu tens valor diante de mim. Oh, Deus Todo-Poderoso, quem aqui nessa noite quer ser usado para servir nesta geração? Pode começar a adorar.